versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Anota. Está escrito: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Quem conhece a história do pastor e o amante, escute isso: o pastor e o amante é um testemunho maravilhoso. É o relato de um filho de um pastor, um filho que se desviou por causa da conduta do seu pai. O testemunho desse jovem é impactante. Eu vou resumir ele narra no seu testemunho que se desviou dos caminhos do Senhor por causa do seu pai era um pastor. Ele narra no seu testemunho que nas madrugadas, enquanto está todo mundo dormindo, de repente o celular do seu pai toca e ele sai correndo para atender alguém. Às vezes na roda da mesa, todo mundo sentado ali em família, o celular dele tocava e ele saía mais uma vez e corria para alguém. E esse testemunho desse jovem, ele diz que quantas vezes na roda da mesa, quantas vezes de madrugada, e ele cita, sabe quem era amante? No testemunho do seu pai, era a igreja. E essa igreja, ela tem muitos amantes, irmãos. Existem muitos líderes hoje em dia, não só líderes, não só pastores, mas também membros de congregações que têm deixado de lado a sua família para cuidar da igreja. E a família está padecendo, a família está se acabando. O alicerce que um dia começou sólido está se trincando e está vindo abaixo. É necessário nós reconhecer Deus em prioridade nas nossas vidas, segundo o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, porque até então eu tenho que estar bem comigo, eu tenho que estar bem com a minha esposa. Eu oro toda hora, reconcilio com ela toda hora, porque nós somos falhos, somos pecadores, e para eu ser um instrumento de bênção na vida de alguém, eu tenho que ser um instrumento de bênção na vida dela, e ela na minha vida. Tudo que nós fazemos tem um acordo. Antes de projetar, tem um acordo. Eu não vou para lugar nenhum se ela não for comigo. Isso é um projeto de família. Nossos filhos já estão casados, irmãos, formados hoje. E hoje nós estamos aqui, mas nós somos a cara metade. Que um faz, o outro faz também. Que um come, o outro também come. Se eu estou na rua, não come, irmão, para não comer com ela, não comer sozinho com ela. Criamos isso. E isso é comunhão, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que viver em paz um com o outro. E a santificação, porque sem a qual nós não veremos a Deus. Meu pai deixou de lado a minha família para cuidar da igreja. Aquele jovem disse. Irmãos, cuidado. Ministério tem que ser uma bênção para você e sua família. Ministério. Eu creio que deve ter pastores aqui que têm suas famílias maravilhosas. Eles sabem o que eu estou dizendo. Ministério tem que ser uma bênção para mim e para minha família, para que possa ser uma bênção para a igreja do Senhor também. Aonde Deus quer te levar, Ele quer levar a sua esposa também. Aonde Deus quer levar a sua esposa, quer levar seus filhos também. É assim que é a palavra. Ministério se começa na sua casa, mas através da igreja, que os princípios e valores são estabelecidos no seu lar. Ministério família, ministério igreja, começa dentro do lar, mas é através da igreja que você vai conseguir princípios e valores para estabelecer o seu ministério família. Amém? Nós precisamos ser inteligentes para estabelecer prioridades. Primeiro, inteligência para resolver conflitos. Segundo, inteligência para conduzir sua casa. Terceiro, inteligência para manter seu casamento. Inteligência para lidar com filhos. Pense num negócio complicado hoje em dia, é filhos, irmãos. E você pode ter 5, cada um tem uma mente. E se ficar
educando seus filhos para ter uma boa vida, uma boa formação, faculdade, mas esquecendo de estabelecer princípios que vêm dos céus. Aí dão no que dão, irmãos. Pastores por um lado, filhos por outro. E é assim que nós estamos vivendo hoje em dia. É o retrato que nós estamos vivendo hoje em dia. Talvez você está aqui e o Senhor está falando com você. Os pais que ensinam seus filhos no caminho do Senhor descansam nas suas velhices. Olha o que diz em Provérbios 22:6. Ensina seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. É palavra, irmãos. Palavra edifica seu lar. Palavra edifica sua casa. Filhos, honra seus pais para que prolongue seus dias na terra. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Pregue para eles, mas não pregue para eles só. Mandamento Êxodo 22, não. Pregue para eles desde o primeiro mandamento, o segundo mandamento. Pregue Bíblia para o seu filho. Você vai chegar e pegar, olha, está escrito na palavra, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra seu pai para que prolongue seus filhos. Não, irmão, pregue todos os mandamentos para ele. Cria seus filhos no alicerce sólido. Cria eles com a sabedoria de Deus. Louvado seja Deus. Filhos criados debaixo da palavra de Deus são aplaudidos por outras famílias de pé. Escute, filhos criados debaixo da palavra de Deus são aplaudidos por outras famílias de pé. Eu conheço, irmão, filhos. Nós estamos em um ambiente cristão. Então muitas vezes não precisa ficar citando. Eu conheço filhos que não estão sendo aplaudidos em outras famílias. Isso é grave. Eu conheço filhos que entrou em outras famílias para buscar alguém lá dentro, para constituir um casamento, e não estão sendo aplaudidos por outras famílias por causa da sua conduta, por causa do caráter, por causa de falta de conhecimento. Estão dando mau testemunho porque não viveram os princípios nem valores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segunda coisa, ou segunda coluna, para que uma família vai bem: Deus no centro do lar. Deus tem que estar no centro do lar. Salmo 128, o salmo da família, como foi dito pelo pastor, é um modelo para nós. Eu tenho a ministração sobre esse salmo, é uma maravilha. Você lê esse salmo, você sentar com a sua esposa e fazer um projeto, uma campanha de oração sobre esse salmo. Esse salmo vai refletir toda a sua vida, vai te dar estratégia de projetar um casamento, de criar os seus filhos, porque o salmo 128, o salmo da família, é um modelo para nós. Só que para chegar no salmo 128, você tem que passar pelo salmo 127. Se não for o Senhor que construa a sua casa, aí não trabalhar nessa construção. É Deus, irmão. Coloque Deus como prioridade nesse casamento seu. Coloque Deus no seu ministério. Tudo vai bem. Quando Deus está no centro de nós, tudo vai bem. Hebreus capítulo 3, versículo 4 diz: toda casa é edificada por alguém. Sim ou não? Mas o que edificou todas as coisas? A quem? Toda casa é edificada por alguém. Mas quem edificou? O que você está edificando? É Deus? Ou é as suas vontades? Ou é as suas razões? Tem muito cristão hoje em dia deixando prevalecer a razão. E quando prevalece a razão, gera conflitos. O que mais tem nos lares aí é conflitos. Eu lidou com situações que, se eu contar para vocês, vocês vão ficar pasmados. Certa vez me chamaram de madrugada. Eu peguei na mão de um, peguei na mão do outro. Cada um estava armado, pronto para se matar. Está vendo como está a situação aí fora? É por isso que nós temos que estar debaixo. Deus tem que estar no controle do nosso lar.
encha-me do teu Espírito. Senhor, encha-me do teu Espírito. Senhor, encha-me do teu Espírito. Eu falava isso, eu fui tomado pela glória do Senhor no quarto. Eu vi coisas